18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Juntos com você mais uma vez aqui na melhor programação, no melhor Mix do Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas prontinha pra você. Karime Leão, boa noite. Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Sejam bem-vindos. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. E o boa noite especial para quem nos acompanha, nos assiste ao vivo agora, lá no Instagram e também no YouTube, no @18horasnews. Boa noite para vocês. Boa noite, 6-1, Karime Leão. E a cantora Anitta, ela continua, né, a sua escalada de sucesso. Ela entrou aí agora para a coleção de recordes mundiais do livro Guinness por ter atingido aí o Top One Global, né, do Spotify, a música Volver aí, né, Karime? Olha aí. Exato, Carlão. E ela atingiu aí a marca do Top One Global no dia 24 de março deste ano e a gente falou aqui sobre esse sucesso, né? Sim. E com isso, a brasileira foi reconhecida como a primeira artista latina solo a alcançar o primeiro lugar no Spotify. Legal, grande Anitta, 6-2. Sucesso, né, cara? Valeu. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta terça-feira. Crise na segurança pública. Até aliados do governador Wilson Lima pedem mais segurança nos bairros. A Assembleia Legislativa do Estado convida o ex-secretário de Educação, Luiz Castro, para explicar o contrato de mais de 40 milhões de reais para transporte escolar. Estado do Amazonas voltou para a fase laranja da pandemia por causa do aumento de 756% de novos casos de Covid-19 registrados só no mês de julho. 6 horas, 3 minutos, você no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é terça-feira, 12 de julho de 2022. Os principais destaques do dia a partir de agora para você. Mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, mais um assalto em ônibus foi registrado aqui em Manaus. O caso foi na noite desta segunda-feira na Avenida Torquato Tapajós. Olha aí. Segundo a polícia, os suspeitos estavam com facas e armas de fogo, armados. Eles anunciaram o assalto e mandaram o motorista desviar a rota para a Avenida Santos Dumont. E depois de roubar, eles saltaram numa área de mata que fica perto do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na zona oeste da capital. Felizmente, ninguém saiu ferido nessa. Pois é, Carlão, porque não é de hoje que falamos aqui sobre o aumento dos assaltos nos ônibus e muitos feitos desta mesma forma. Os bandidos atuam com o mesmo modus operandi, digamos assim. Embarcam na Avenida Torquato Tapajós, anunciam o assalto e mandam desviar a rota para a Avenida Santos Dumont e dali fogem. O trajeto é o mesmo e até hoje a segurança pública ainda não conseguiu evitar esse tipo de crime. Vários ônibus já passaram por esse crime, o pior deles, feito da mesma forma, do mesmo jeito, foi o caso do jovem indígena Melquisedeque Santos, que acabou morrendo durante o assalto no ônibus. Karime, olha só, esse caso aí triste, Karime, foi em dezembro do ano passado. De lá pra cá, outros assaltos foram feitos exatamente da mesma forma como você falou aí. É o mesmo modus operandi. O rapaz, o Melquisedeque Santos, tinha 20 anos. Ele era indígena da etnia Sateré Maué e voltava para casa depois do trabalho, quando foi vítima do latrocínio. Ele foi baleado na cabeça e o crime aconteceu do mesmo jeito. O ônibus estava na Avenida Torquato Tapajós quando 3 homens entraram e anunciaram o assalto. Os bandidos armados, é claro, fortemente armados também, forçaram o motorista a ir para a Avenida Santos Dumont e de lá fugiram, só que nesse caso aí teve vítima, né, Karime? Infelizmente, tudo de acordo, né, com o humor dos assaltantes. Ou seja, Carlão, de lá para cá, isso foi que dezembro do ano passado, de lá para cá, nenhuma ação eficiente da segurança pública foi feita para evitar esse tipo de crime. Um assalto a ônibus, gente, uma coisa que deveria ser até mais corriqueira, uma coisa deveria ser de uma forma mais fácil, já que o modus operandi, como a gente falou, tá aí. Se repete. O trajeto é o mesmo, a forma é a mesma.
o mesmo anunciando aí investimento de 280 milhões de reais. Com o programa Amazonas Mais Seguro, em julho do ano passado, os índices não diminuíram, os índices de violência aqui no estado não diminuíram, pelo contrário. Sempre mostramos aqui os números oficiais que revelam o aumento dos crimes violentos no Amazonas, que registrou um aumento de 54% no número de assassinatos. E o estado se tornou o Amazonas, com a maior taxa de mortes violentas de todo o país. Isso em 2021, comparando com os números de 2020. E essa crise na segurança pública, que a gente noticia sempre aqui no 18 Horas, agora preocupa até os aliados do governador Wilson Lima. Olha aí, Karime, ouvinte 100,7. O problema já é tão grande que não está mais dando para disfarçar, né? É claro, está na cara, está acontecendo realmente. Recentemente, o aliado de governo e do partido, o presidente da Assembleia Legislativa, que é o Roberto Cidade, enviou um ofício ao Comando-Geral da Polícia Militar pedindo mais segurança em alguns bairros da Zona Oeste de Manaus, fazendo um trabalho dele. Tem que fazer, já devia estar fazendo, né, Karine? Pois é, e não foi só o deputado Roberto Cidade, tá, que também se manifestou a respeito dessa segurança pública. O deputado estadual Cabo Maciel, do PL, também aliado de Wilson Lima, pediu mais segurança nos rios do estado do Amazonas, diante dos constantes assaltos. É um outro grande problema que está surgindo aí já há algum tempo. Até o próprio governador Wilson Lima, durante uma visita ao município de Coari, admitiu que não está dando conta de combater o alto índice de criminalidade no interior do estado. E o repórter Hector Silva fala sobre o assunto e traz os detalhes para a gente agora. Hector Silva. Então essa é uma área que precisa de uma atenção permanente. Só o Estado não consegue monitorar aquela área. Daí a necessidade de que a gente tenha apoio da Força Nacional, da Marinha, do Exército e também da Aeronáutica. A fala do governador Wilson Lima, que você acabou de ouvir, foi após um repórter da TV Amazonas abordar o chefe de Estado no dia 13 de junho e questioná-lo sobre o alto índice de criminalidade em Coari e municípios vizinhos. Como você pôde ouvir, Wilson Lima e o efetivo de segurança, comandado por ele, não está conseguindo combater a criminalidade. O deputado estadual de oposição, Dermilson Chagas, do Republicanos, em plenário hoje, defendeu uma intervenção federal no estado. Aonde nós vamos chegar com esse descaso? São piratas no Madeira, que eu já denunciei aqui. São piratas no Solimões. É o tráfico que corre solta. E me parece que o silêncio do governo me parece mais uma relação de compadrio. Não é uma relação de revolta, é uma relação de combate, de enfrentamento. Mas parece-me que o silêncio é a resposta ideal ao povo. Que governo é esse? Que relação é essa com o crime? Aonde nós vamos chegar? Uma desestruturação do começo ao fim. O Estado chega no seu fundo do poço. Quando se sabe alguma coisa nesse Estado, é porque a imprensa nacional ou a imprensa internacional está divulgando a situação do Amazonas. Veja o que o ministro do Supremo Tribunal Federal fala ao mundo. A Amazônia perdeu sua soberania para o tráfico. E não é mentira. Não é mentira. Todo mundo está assistindo estarrecido, um estado apático, sem reação, no silêncio. Por que o governador do estado está calado mediante ao caos que acontece na segurança pública? Está na hora de pedir a intervenção, chamar a Polícia Federal para poder investigar isso. No Amazonas, de uma data para cá, do secretário de Inteligência, tudo virou ouro. Ouro! Em uma matéria divulgada pela assessoria de imprensa do presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, aliado político do governador Wilson Lima, o parlamentar disse ter enviado requerimento destinado ao comandante-geral da PM, Coronel Vinícius Almeida, e ao comandante do Policiamento Metropolitano, Coronel Marcos Encarnação, solicitando mais segurança nos bairros São Jorge, Glória e Santo Antônio, ambos
rios na zona oeste de Manaus, em que ele diz ter sido informado por moradores de um aumento de delitos. A reportagem do 18 Horas procurou o deputado, mas ele não respondeu às nossas solicitações. O deputado estadual Cabo Maciel, do PL, outro aliado de Wilson Lima, admitiu também que o estado está sofrendo com a criminalidade, principalmente nos rios do Amazonas. Quero pedir aqui ao governo federal, ao governo do estado, que possa disponibilizar, com todas as suas dificuldades de efetivo, mas possa disponibilizar efetivo e a estrutura necessária para que a gente possa ter a segurança mínima para quem trafega nos rios do Madeira e nos rios do Solimões. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, claro, né, que sem gestão e investimento a polícia simplesmente não consegue trabalhar. Escuta mais essa aí, olha só. A polícia não divulgou o resultado sobre a investigação do caso dos desvios de teste de Covid no Amazonas. Isso faz 6 meses, em 6 meses. E não temos aí nenhum resultado desta investigação, Karine. Pois é, Carlão, e escuta mais essa. O delegado da especializada em combate à corrupção, Tarson Yuri, disse que está viajando e só depois do dia 20 vai poder informar como estão as investigações. Para relembrar o caso, para quem não lembra, em janeiro deste ano, mais de 3.000 testes de Covid foram desviados da rede pública de saúde aqui do estado do Amazonas e foram apreendidos no estado de Roraima. A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes sobre esse assunto, vamos acompanhar. Os mais de 3.000 testes de Covid-19 desviados da Central de Medicamentos do Amazonas, comandada pela Secretaria de Saúde do Estado, em janeiro desse ano, virou um mistério. Ninguém sabe, ninguém viu. O caso só ficou conhecido porque em uma abordagem a um carro que transportava os testes, no estado de Roraima, foi solicitado a nota fiscal dos produtos. O condutor do carro disse que não tinha nota fiscal porque os testes eram uma doação da Secretaria de Saúde do Amazonas para a Secretaria de Saúde de Roraima. A Secretaria de Saúde de Roraima foi acionada para confirmar a história, mas informou não saber de nenhuma doação feita pelo Amazonas. A carga ficou retida até que um empresário fez o pagamento de guia de imposto do material no valor de R$94 mil. Os testes de Covid acabaram sendo retidos novamente após a confirmação de que o material tinha sido desviado da rede pública de saúde do Amazonas, que àquela altura estava colapsada pela segunda onda da pandemia. A suspeita é que os testes seriam vendidos para clínicas ou laboratórios particulares de Roraima. Na época, o empresário e farmacêutico Eric Barbosa de Carvalho Araújo, que aparece como sócio administrador da empresa Femax, era o coordenador da Central de Medicamentos, nomeado pelo governador Wilson Lima. Eric Barbosa foi nomeado mesmo tendo sido alvo da CPI da Saúde da Assembleia Legislativa de Roraima por suspeita de corrupção na saúde. Ele foi afastado da direção da SEMA, no Amazonas. O caso foi para a Delegacia de Combate à Corrupção no estado. Em março, o então titular da pasta, delegado Guilherme Torres, informou que o inquérito policial instaurado para investigar o caso estava bem avançado. 6 meses depois, nada mais foi divulgado sobre o caso. O 18 Horas procurou a DECOR, Delegacia de Combate à Corrupção, e foi informada pelo atual chefe da pasta, delegado Tarson Yuri, que está em São Paulo, que somente depois do dia 20, quando retornar a Manaus, poderá informar detalhes sobre a investigação do desvio de mais de 3.000 testes de Covid do governo do Amazonas. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, são vários casos, né, que estão esquecidos e seguem sem esclarecimento. Vamos citar mais um aqui, olha só, um caso conhecido, que é o caso Dantas. Trata-se do contrato com suspeita de superfaturamento de R$46.600.000 feito pela Secretaria de Educação para transporte escolar em Manaus e também no interior. Volta a ser questionado na Assembleia Legislativa do Estado, com o convite ao ex-secretário de Educação, Luiz Castro, para comparecer na Assembleia e explicar o caso. Karine. Pois é, Carlão, esse contrato aí, sem a prestação total dos serviços,
foi feito no primeiro ano da gestão do governador Wilson Lima, com os pagamentos da secretaria feitos pela empresa Dantas Transporte e Instalações Limitadas. O deputado estadual Wilker Barreto apresentou um requerimento para que o ex-secretário de Estado de Educação, Luiz Castro, explique esses contratos firmados. A repórter Nathalie Moraes explica mais o assunto para a gente. Vamos acompanhar. O deputado estadual Wilker Barreto usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas para relembrar o caso Dantas, denúncia feita pelo parlamentar ainda no ano de 2019, referente ao contrato de 46,6 milhões de reais firmado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto para a prestação de transporte escolar aqui em Manaus e também no interior do Amazonas, mas que apresentou indícios de superfaturamento e dano ao erário. Durante a sessão, Wilker Barreto anunciou que ingressará com um requerimento em forma de convite para que o ex-secretário e titular da pasta na época, Luiz Castro, compareça à Casa Legislativa para explicar os pagamentos feitos para a empresa Dantas Transporte, mesmo com os serviços não executados em sua totalidade. Só lembrando o povo do Amazonas, é aquele empresário, lembra? Que foi lá no Ministério Público denunciar, que gravou vídeo e tudo, que depois deu amnésia nele. Então, senhores deputados, eu estou cobrando publicamente o ex-secretário Luiz Castro para que venha a esta casa, na Comissão de Saúde, explicar para onde foi o dinheiro do caso Dantas. E isso também está no Ministério Público, Demilson. E nós cobramos na última reunião. Está lá há mais de 2 anos. A execução do serviço da Dantas com o Estado foi feito por meio do regime por preço global. Após análise de notas fiscais emitidas pela transportadora, o deputado constatou que a cobrança era de R$ 408 mil por dia letivo. O primeiro termo de aditivo foi de R$ 24,9 milhões por 61 dias letivos, no prazo de 90 dias. Já o segundo pagamento foi de R$ 22,8 milhões por mais 3 meses, o equivalente a 56 dias letivos, totalizando mais de R$ 47,8 milhões somente em 6 meses. Na época, o Ministério Público de Contas instaurou um procedimento para investigar as denúncias e convidou o secretário Luiz Castro para prestar esclarecimentos, que alegou questão de agenda e não mostrou interesse em prestar os depoimentos. Em seguida, o Ministério Público de Contas ingressou com a representação no Tribunal de Contas aqui do Estado, em que pedia a notificação do secretário Luiz Castro para responder à representação, além de pedir cópias dos contratos e aditivos das empresas que prestam serviços de transporte escolar. O caso Dantas é um caso absurdo de pagamento indevido. Eu estou levantando as informações e se ele tiver os comprovantes de glosa, que traga aqui, que eu duvido. Porque nós estamos falando de um caso absurdo. Glosa, se é que ocorreu, só ocorreu porque este deputado aqui denunciou. Em nota encaminhada, o ex-secretário Luiz Castro afirmou que não houve irregularidade na execução do contrato de transporte escolar e que todo o serviço que não foi comprovado foi por sua determinação, descontando nos pagamentos conforme os comprovantes já entregues ao Tribunal de Contas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora, às 6 horas e 19 minutos, vamos para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. E a gente já começa com o assunto eleições 2022. O pré-candidato à presidência, Lula, tem agenda em Brasília, né? Na pauta temos encontros com empresários e militantes políticos. Cadu, traz pra gente mais bastidor sobre essas reuniões. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Como você disse, Karine, hoje o dia em Brasília, a agenda política é petista, porque o ex-presidente Lula está em Brasília, realinhando estratégias, conversando com as principais autoridades dos poderes da República, fazendo os alinhamentos necessários com foco nas eleições. O ex-presidente Lula, o que chama a atenção, Karine, dessa visita dele, principalmente, é o reforço da segurança.
ele participou de um encontro com empresários do setor do comércio, de bens, serviços e turismo, aqui no setor bancário norte, e o que chamou a atenção foi que a equipe de segurança foi muito reportada, foram instalados detectores de metais, aqueles raquetes para fazer identificação de metais também, um credenciamento super rigoroso para a entrada dos jornalistas, também fizeram um rigor ainda maior no entra e sai do auditório onde o Lula iria falar com os empresários. Tudo isso chamou bastante a atenção dos jornalistas e também das pessoas convidadas a participar desse evento. Tudo isso por quê? Por causa dos recentes acontecimentos, né? A gente já falou sobre isso aqui no programa 18 Horas, os ataques que aconteceram em Brasília, que aconteceram no Rio de Janeiro, tudo isso está repercutindo e gerando uma certa, eu não vou dizer assim, muita ênfase, paranoia, cara, porque tem razão, né? A gente tem que entender que eles estão fazendo as mudanças nas estratégias dele porque há esse medo. É uma certa tensão, né, Cadu? Exatamente, uma certa tensão, principalmente na equipe de segurança que está ainda se adaptando a esse novo momento. Então eles estão meio que atrapalhados, não liberaram o link de transmissão, não fizeram a transmissão ao vivo da conversa, né, do ex-presidente Lula com os empresários, até porque eles esperavam, todos nós esperávamos, que ele pudesse falar sobre reforma trabalhista, falar sobre reforma tributária, reforma administrativa, que são pontos ainda sensíveis do programa do pré-candidato Lula. Para evitar que ele pudesse falar alguma coisa que gerasse pontos negativos à campanha, à pré-campanha dele, o grupo de campanha, né, o grupo do PT, achou por bem não fazer a transmissão ao vivo. Então os jornalistas ali comeram bola e não ouviram a fala do Lula, mas a informação de bastidor é que ele foi bastante evasivo. Fez promessas, não prometeu nada para os empresários, apenas prometeu parcerias, uma aproximação melhor do grupo dele, no futuro governo dele com os empresários. Agora, hoje, nesse momento, está acontecendo um ato público lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, que aí é um grande movimento que está acontecendo, com militantes políticos, com lideranças de partidos que formam a aliança, PT, PSB, PCdoB, PV, entre outros partidos de centro-esquerda e de esquerda. Todos estão lá participando de o que ele chama de ato público, que está movimentando boa parte da militância petista aqui em Brasília. Entre os assuntos, a morte, né, o assassinato de Marcelo Arruda, que aconteceu esse fim de semana em Foz do Iguaçu, e que eles voltam a falar sobre esse assunto, até porque Marcelo Arruda foi morto pela convicção dele ao Partido dos Trabalhadores. Então, o debate de hoje, o debate desse movimento, desse ato público, vai ser o extremismo político, né? Então, eles vão tentar trabalhar estratégias para atacar o governo do presidente Jair Bolsonaro, atacar o principal adversário para poder vencer ainda no primeiro turno. Uma coisa que vem se falando bastante aqui no grupo, no grupo petista, no grupo de campanha, estão trabalhando para tentar obter a vitória eleitoral ainda no primeiro turno. Então, qual é a estratégia nesse momento do presidente Lula? Falar menos e aparecer menos. Esse que foi o destaque desses dois eventos que estão acontecendo, a visita de Lula, uma mudança total de postura e o realinhamento de estratégias. Amanhã, Karine, vai acontecer reunião com parlamentares petistas. Eles vão conversar aí principalmente sobre a PEC 1, que é a PEC das benesses, que a gente vem falando sobre isso. Isso vai gerar uma bomba fiscal, um aumento de inflação. Se o ex-presidente Lula foi eleito presidente da República nessas eleições, a bomba vai cair no colo dele. Porque todos os benefícios sociais, né, que estão sendo 41 bilhões de reais que estão sendo programados aí para ser distribuídos em programas de renda social, isso daí tudo vai ser gerado em inflação para toda a população. Então o governo dele vai sofrer muito, o provável governo dele vai sofrer muito caso essa PEC passe. Então essa é uma das principais discussões. Porém, ele já afirmou que ele vai defender o Auxílio Brasil
antigo Bolsa Família no valor de R$600. Ele já disse isso, que se ele for eleito, esse programa social, hoje o Auxílio Brasil, vai continuar valendo R$600. E ele vai manter o programa, isso que é importante dizer. Agora, Karine, outra coisa é que ele conversou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele conseguiu demover o presidente do Senado com relação à obrigatoriedade do orçamento secreto. O orçamento secreto, a gente já falou sobre esse assunto, são aquelas emendas de relator que estão dentro do orçamento público federal, em que tem o controle total do presidente da Câmara, Arthur Lira, que ele usa como moeda de troca com parlamentares da base do governo. E, recentemente, os parlamentares do governo queriam fazer com que essas emendas de relator fossem obrigatórias, ou seja, o governo fosse obrigado a pagar essas emendas de orçamento secreto. O ex-presidente Lula, que já falou que ele é contra esse orçamento secreto, é como se fosse uma propina legalizada, então ele já disse que isso, e os parlamentares correram atrás para tentar tornar esse recurso obrigatório. Então o ex-presidente conversou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e conseguiu tirar esse ponto da obrigatoriedade da lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, ponto positivo para a campanha do ex-presidente Lula. Karine e Carlão. Cadu, olha só, polêmicas à parte aí sobre a questão do voto, né, eletrônico ou de papel. Agora os militares, aí, o governo militar e militares, né, estão preparando um plano de fiscalização das urnas eletrônicas. Como isso vai funcionar, Cadu? Carlão, é uma proposta sempre foi uma proposta do presidente Bolsonaro sobre fiscalizar o processo eleitoral, né? Fazer uma apuração das eleições. Então, quem está capitaneando isso neste momento é o ministro da Defesa, o general Paulo Nogueira, que ele está apresentando um plano de fiscalização das eleições e vai ter a participação das Forças Armadas. Ou seja, a gente já está acostumado, Carlão, que os militares ali nas ruas, na porta das escolas, em alguns lugares estratégicos para estabelecer a ordem, estabelecer o bom andamento das eleições, não vai ser só isso. Os militares também vão estar atuando, fiscalizando as urnas, fiscalizando o trabalho das urnas. E o que é que eles querem acompanhar? Eles querem fazer uma lacração das urnas, eles querem acompanhar esse processo de lacração das urnas, eles querem submeter as urnas eletrônicas a novos testes prévios, além daqueles que são feitos pelo TSE. Eles querem fazer testes próprios e também fazer a verificação da totalização dos votos, juntamente com aqueles papeizinhos, aqueles boletins que estão extraídos a cada voto pelas urnas eletrônicas. Agora, o processo de apuração paralela que o presidente Bolsonaro vem defendendo desde sempre, isso daí já foi descartado pelo próprio ministro da Defesa nesse plano de fiscalização. Ou seja, eles não querem uma apuração paralela, eles querem acompanhar todo o processo eleitoral e a lisura das urnas. Agora, com relação àquela empresa, o Instituto Voto Legal, que o PL, o partido do presidente Bolsonaro, havia contratado para fazer essa espécie de fiscalização do processo eleitoral, está fora do baralho. O TSE já decidiu que não vai aceitar a entrada dessa empresa para se juntar ao grupo de fiscalização que é formado pelo TSE, Forças Armadas, Polícia Federal, ABIN, Agência Brasileira de Investigação, enfim, vários órgãos não iam colocar esse tal instituto nesse grupo de fiscalização. No lugar desse instituto vão ficar 4 engenheiros do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, são os donos desse instituto, ou seja, tiraram a empresa desse grupo de fiscalização, porque é ilegal esse processo, e colocaram pessoas físicas para representar as Forças Armadas e o governo ideológico do presidente Bolsonaro nesse processo de fiscalização. Vamos acompanhar, que vai ser um processo bem complicado, bem confuso daqui para frente. Carlão e Karine. Cadu, para finalizar, por quantas anda aí, conta pra gente a situação da votação da PEC dos benefícios que você falou há pouco aí, com liberação de recursos de mais de 41 bilhões de reais.
Karine, então vamos contar essa história do início, porque hoje deu uma reviravolta danada, viu? Primeiro eu vou falar da PEC dos enfermeiros. A gente já falou aqui que os enfermeiros estão na luta pelo piso salarial nacional. Eles aprovaram lá atrás o projeto de lei que autoriza a reformulação do piso nacional deles, dessa categoria, só que esse processo necessitava de uma correção, uma segurança jurídica na Constituição para fazer valer esse reajuste. É a chamada PEC dos enfermeiros. Essa PEC dos enfermeiros passou hoje à tarde na Câmara com 427 votos favoráveis em primeiro turno. Resta votar o segundo turno. Então, vitória hoje para a categoria dos enfermeiros, que foi aprovada hoje em primeiro turno, a PEC dos enfermeiros, que vai assegurar o reajuste salarial e a estruturação das carreiras. Porém, por que o presidente Arthur Lira, ele resolveu colocar isso em votação? Para testar o quórum do plenário. Tendo essa votação em curso, ele ia colocar a PEC 1, que é a PEC das benesses, em votação, aproveitando que teria esse quórum em massa para votar, mas ele não conseguiu. Houve um problema no sistema de votação da Câmara, estão consertando até agora, esfriou o clima e até agora não houve votação da PEC 1. O governo tinha expectativa de ter em torno de 325 votos favoráveis. Ainda estava tentando costurar, conseguir aí mais votos para conseguir a votação, a maioria absoluta para a PEC 1. Ou seja, o governo segue perdendo nessa luta pela votação na Câmara dessa PEC das benesses, que vai dar 41 bilhões de reais em programas sociais para a população em época de eleição. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Saúde, sabedoria e coragem para todos. Boa. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. Agora são 6h31 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho você confere no 18 horas. O estado do Amazonas voltou para a fase laranja da pandemia de Covid-19. É o nosso assunto em instantes. Mix. Nós vamos conferir agora a previsão do tempo. Tempo em temperatura para esta noite de terça-feira com Karine Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 23 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 38% e 78%. Mix. Olha agora um assunto, hein? Nós vamos falar sobre o aumento de novos casos de Covid-19. Um assunto que a gente, nem gostaria mais de estar falando, mas está sendo preciso. Nos primeiros dias de julho, a Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias registrou o maior percentual de pessoas infectadas pela Covid-19 desde a primeira semana de fevereiro, quando a chegada da variante Ômicron lotou os prontos-socorros do país, Karine. Exato. E aqui do Amazonas, Carlão, também vem sendo divulgado diariamente o aumento na taxa de testes positivos e também no número de novas internações hospitalares por causa da Covid. Devido às estatísticas apresentadas pela Fundação de Vigilância e Saúde, o Amazonas voltou à fase amarela da pandemia. E a repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes sobre o assunto. As autoridades de saúde estão em alerta com o aumento exponencial na média diária de casos de Covid-19 aqui no Amazonas. A mudança na média diária de casos pode estar relacionada com a entrada das novas variantes do novo coronavírus SARS-CoV-2. Com a subvariante Ômicron BA2, identificada pela primeira vez aqui no estado em abril deste ano. A alta de novos casos de Covid-19 em todo o estado no final do mês de junho e início de julho fez com que os testes positivos nas farmácias aumentassem em até 105%. Conversamos com o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, que explicou sobre o avanço das subvariantes e o aumento na testagem por aqui. Obviamente estamos tendo um aumento da circulação do novo coronavírus, em especial dessas variantes mais contagiosas, como
as descendentes da Ômicron, especialmente a BA2 e a BA5, que já circulam há semanas aqui no estado do Amazonas. Então, é um número que não surpreende, né? O que é triste dessa informação fornecida pelo Sindicato de Farmácias é que uma parte dos testes vendidos em farmácias, os autotestes, além de terem diferentes graus de confiabilidade, digamos assim, em termos das propriedades técnicas de cada um deles, eles são testes que não podem ser computados diretamente, especificamente, nos sistemas de informação em saúde, contribuindo para agravar um problema que já é histórico e talvez um dos piores do Brasil, que é a subnotificação de casos novos de Covid-19 no estado do Amazonas. Portanto, é óbvio que a Prefeitura de Manaus, as prefeituras dos demais municípios do interior do estado do Amazonas deveriam ter aumentado a testagem da população, estimulando a população a procurar as unidades básicas de saúde. As próprias prefeituras deveriam ter organizado testagens em locais estratégicos para, com isso, identificar os casos novos e conter a disseminação viral. Pela segunda semana seguida, o total de casos de coronavírus registrados no Brasil ficou acima de 400 mil, patamar que não era observado desde fevereiro deste ano. O número de casos diários é superior a 50 mil desde o último dia 25 de junho, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde do país. O epidemiologista Gésen Orellana também afirma que o Amazonas deveria ter imposto o uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados há semanas, como no transporte coletivo, shopping centers e comércio de forma em geral, além do uso das máscaras nas escolas, universidades, feiras e mercados ou em ambientes fechados com alto potencial de contágio para tentar frear esta quarta onda. É uma pena, né, que nós, em quase 30 meses de circulação do novo coronavírus no estado do Amazonas, não tenhamos aprendido ainda a conter a circulação viral. Ao contrário, né, estão acontecendo grandes eventos como o Festival de Parintins, que desloca massas de população entre os municípios do estado do Amazonas, com gente de fora do estado do Amazonas, inclusive com pessoas vindas do exterior, né, as festas juninas, as confraternizações, os grandes eventos, o comércio e os ambientes fechados com as pessoas sem usar máscara. Então, é infelizmente um resultado mais do que esperado e confirma, né, a posição vexativa, infelizmente, do estado do Amazonas ao longo da epidemia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, justamente por causa do aumento de casos positivos da Covid-19, nesta segunda-feira o estado do Amazonas voltou para a fase laranja da pandemia de Covid-19. A medida acontece 10 dias depois que o Amazonas saiu da fase verde e voltou aí para a fase amarela. Exato, Carlão. E segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a mudança acontece por causa do aumento, é claro, de novos casos dos últimos dias. A média móvel diária de casos confirmados passou de 48 para 411 nos últimos 14 dias, um crescimento de 756%. A medida também, a volta para a fase laranja, acontece por causa do aumento da ocupação de leitos hospitalares, de UTI e de leitos clínicos das redes públicas e privadas de saúde. Olha só, ontem foram registrados 306 novos casos de Covid-19, inclusive 2 mortes na capital e 2 no interior, encerradas por critérios clínicos e epidemiológicos. A taxa de letalidade está em 2,40%. A repórter Nathalie Moraes volta para falar mais sobre o novo avanço da pandemia. Com a alta dos casos de Covid-19, o Amazonas voltou para a fase laranja, segundo informações da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. A alteração veio por conta do aumento na ocupação dos leitos de UTI, as unidades de terapia intensiva e leitos clínicos dos hospitais públicos e também da rede privada, voltados para pacientes com Covid-19. Nesta segunda-feira, foram diagnosticados 306 novos casos e 89 pacientes estão internados com a doença. O Amazonas voltou para a fase laranja após 10 dias de ter entrado para a fase amarela.
De acordo com o boletim epidemiológico, nos últimos 14 dias foi observado um aumento de 756% na média diária de casos de Covid em todo o estado. No mesmo período, foi observado um aumento de 692%, de 39 para 309 casos o número médio diário de casos registrados em Manaus e um aumento de 1.033%, de 9 para 102 casos no interior do Amazonas. O pesquisador e doutor do Instituto de Pesquisas da Amazônia, Lucas Ferrante, destaca a negligência do governo do Amazonas em meio à quarta onda da pandemia. Nós temos duas variantes no momento que estão se tornando predominantes, que são a Omicron BA4 e a Omicron BA5, que elas burlam parte da proteção das vacinas. Nós teremos uma nova onda, pior do que nós tivemos no início do ano, tanto de internações quanto de óbitos, e é importante que governo estadual e federal voltem ao estado de emergência, ao mesmo tempo que voltem à utilização obrigatória de máscaras. Existe uma negligência do governo do estado do Amazonas e do governo federal em não reconhecer a pandemia. E nós devemos escalar mais uma vez para uma nova onda de internações e óbitos se nada for feito como não foi feito durante a segunda onda pelos nossos atuais políticos. É uma negligência grave e isso afeta drasticamente o povo do Amazonas. No último dia 23 de junho, o epidemiologista e cientista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, alertou em entrevista que mesmo no 18 horas, o aumento de novos casos e internações por Covid-19 em Manaus e a incidência e a vigência da quarta onda da pandemia aqui na capital, que, segundo o especialista, foi intensificada com as grandes aglomerações. E agora estamos vendo que em apenas 11 dias, o Amazonas registrou mais de 5.844 novos casos de coronavírus, sendo mais de 3.640 infecções pelo coronavírus só em Manaus. As prefeituras erraram, ao praticamente abandonarem a vigilância epidemiológica, rastreamento de contatos, testagem na população, relaxaram, a população também contribuiu bastante nesse relaxamento, não só das medidas que visam conter a circulação do novo coronavírus, como participação em festa junina, festival do boi e outros tipos de aglomeração que se tornaram cada vez mais frequentes nas últimas semanas, nos últimos meses no Amazonas, com essa falsa sensação de que a epidemia acabou e, na verdade, ela não acabou, ela está claramente ativa e esse novo aumento, essa nova reclassificação, repito mais uma vez, tardia da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, ela mostra claramente esse problema. Vale destacar que a vacinação é a única forma de reduzir as chances de óbito e agravamento da doença, em uma possível alça epidemiológica. Os imunizantes estão todos disponíveis para toda a população acima de 5 anos de idade, aqui em Manaus e também no interior. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 42 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Artemisa, e a Justiça Eleitoral determinou em regime de urgência a retirada de propaganda institucional veiculada nas redes sociais pela Prefeitura de Manaus sobre o projeto Asfalta Manaus, em parceria com o governo do Amazonas. Artemisa, a ação foi feita pelo Partido Cidadania, do ex-governador e pré-candidato Amazonino Mendes. Conta pra gente mais detalhes sobre o assunto. Boa noite. Isso mesmo, Karine. Olha, a ação alegou aí favorecimento político ao governador do estado, Wilson Lima, que também é pré-candidato aí ao governo do estado do Amazonas. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o 18 horas. Na altura do campeonato, Karine, já comentamos várias vezes aqui no programa 18 horas, desde o dia 2 de julho, estão proibidas qualquer tipo de publicidade para pré-candidatos, que disputem aí o pleito este ano. E mediante esse agravante, o Partido Cidadania, do pré-candidato ao governo do Amazonas,
Amazonas, como você disse, Amazonino Mendes, entrou então com a ação para a retirada da propaganda. O desembargador eleitoral Márcio André Lopes Cavalcante determinou em regime de urgência a retirada da publicidade institucional veiculada nas páginas do Facebook, também do Instagram da Prefeitura de Manaus. Essa publi mostra o asfaltamento das ruas da capital em parceria com o governo do estado do Amazonas, por meio do programa Asfalta Manaus. Nos 3 meses que antecedem aí o pleito, não são permitidas propagandas, dos atos, enfim, programas, obras, serviços e campanhas pelos governos. Salvo aí, Karime, em caso grave, viu? E urgente, de necessidade pública mesmo. E nesse caso deve ser reconhecida pela Justiça Eleitoral. As propagandas foram publicadas no dia 2 de julho deste ano, ou seja, dentro do prazo proibido, que é até o dia 2 de outubro, o primeiro turno, Então, a Prefeitura tem aí 48 horas para retirar o conteúdo. Se isso não ocorrer, a Justiça deve aplicar multa diária no valor de R$5.000. Bom, um erro que não deveria ter acontecido, que chega a beirar aí o amadorismo de quem como se estivesse aí iniciando. Enfim. E falando ainda das 1.000 ruas asfaltadas em Manaus, nessa parceria do governo do estado e da prefeitura, o deputado estadual Wilker Barreto, do Cidadania, disse que vai fiscalizar se as ruas foram asfaltadas mesmo, as 1.000 ruas. Segundo ele, R$150 milhões já foram usados no programa. E o prefeito Davi Almeida, do Avante, postou nas redes sociais dele que a lista oficial das ruas asfaltadas serão entregues essa semana. Vamos acompanhar, então, o que disse o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Passamos de 1.000 ruas. Vamos apresentar um relatório nos próximos dias. Eu estou aqui no Coroado, na Rua Central. Serão 33 ruas aqui, já fizemos 29. Estou muito feliz. A população também está bem feliz aí com a aplicação dessa nova estrutura asfáltica. E é isso que nós queremos para a nossa cidade. Vamos demorar 2 anos, mas nós vamos chegar nas nossas 10.000 ruas. Eu já estive no Monte das Oliveiras, na Nova Cidade, e agora eu estou aqui pessoalmente no Coroado, fiscalizando as obras. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que disse que está sendo feito um levantamento que vai entregar mais de 1.000 ruas asfaltadas essa semana. Karime e Carlão. Artemis, olha só, parece que o pré-candidato a deputado federal, Adail Filho, ele rompeu em relações com o governador do estado, que é o Wilson Lima. E essa não é a primeira vez, Artemis. O que aconteceu para esse segundo rompimento, digamos assim? Carlão, esse é o assunto do momento, viu, nas redes sociais. Adail Filho, que foi prefeito de Coari por 2 vezes, ele fez duras críticas ao governador Wilson Lima. Ele postou, inclusive, esse vídeo nas redes sociais dele. Eles, inclusive, já viu, como você disse, rompido, durante a eleição suplementar de Coari. Adail apoiou aí o Cleito Pinheiro, que é atual prefeito de Coari. O governador tinha apoiado o candidato Robson Tiradentes. Bom, após esse pleito, os dois se acertaram e Adail, inclusive, chegou a flertar aí com o partido do prefeito Davi Almeida, o partido Avante, Mas parece que dessa vez, viu, não tem mais volta mesmo. Houve um rompimento de verdade. O discurso que está rodando, inclusive, pela internet foi durante uma reunião realizada na Zona Sul de Manaus. Vamos acompanhar, então, o pronunciamento aí, o discurso de Adail Filho durante essa reunião. Ele que é pré-candidato a deputado federal pelo estado do Amazonas. Vamos acompanhar. As pessoas me perguntam, o que você está achando do governo do Wilson Lima? Eu falo, eu acho o Wilson fraco, incompetente, não tem pulso, covarde porque ele se acovardou diante da maior crise de saúde que esse estado já teve, para não dizer coisas piores. Não tem palavra, não cumpriu 10% do que ele prometeu no seu plano de governo. Não tem envergadura moral, ética, muito menos envergadura política para comandar o estado do Amazonas.
18 horas. E para o articulista político Brian Douzani, segundo ele, esse rompimento aí pode ser decisivo nas eleições desse ano. Vamos acompanhar então. Esse rompimento do ex-prefeito Adair Filho com o governador Wilson Lima pode ter uma força política muito maior do que se imagina. Adair Filho não é simplesmente um ex-prefeito ou um pré-candidato a deputado federal. Ele é uma liderança política consolidada do interior do Amazonas. E qualquer pessoa que tenha interesse de ser o próximo governador do Amazonas tem que atentar muito bem para essa articulação. E esse rompimento certamente não vai ser um rompimento solitário que não vai mexer no cenário que está posto. Como liderança, certamente ele tem a capacidade de levar muitas outras lideranças consigo, e nós vamos ver isso nos próximos capítulos aí dessa disputa. 18 horas. Com certeza, Karime e Carlão, muita gente vai disputar aí esse apoio, né? O apoio do ex-prefeito de Coari, Adair Filho. E além disso, tem um áudio vazado também que tá bombando nas redes sociais, que é do prefeito de Barcelos, Edson Mendes. Esse áudio vazado dele mostra aí o início da debandada dos prefeitos que apoiavam Wilson Lima. Vamos acompanhar. O governador, por saber que eu não fazia parte do grupo dele, nem farei, resolveu prejudicar, castigar Barcelos, achando que com isso está me atingindo. O governador não está atingindo o prefeito de Barcelos, porque eu quero dizer aqui de público para o meu povo que eu vou asfaltar essa cidade. Com o governo do estado ou sem um governo, eu vou asfaltar. Nós temos recursos próprios para isso, a usina já está aqui, como todos sabem, e se o governador deu para trás, é problema político e eleitoral dele. Eu estou aqui para mostrar para Barcelos quem é o governador do estado que vem à praça pública prometer asfalto para depois não cumprir. 18 horas. Pois é, ouvimos aí o depoimento, então, do prefeito de Barcelos, Edson Mendes. E não é só ele, não. Os principais prefeitos, né, do governo do estado do Amazonas começam, então, a deixar aí, a debandar, né, deixar esse apoio ao governador do estado do Amazonas, que é pré-candidato no pleito deste ano. E isso aconteceu em 2018, Karime e Carlão. 62 prefeitos apoiavam a Amazonino Mendes no pleito daquele ano. Mas, então, começaram a abandonar, só que abandonaram no período eleitoral, do primeiro para o segundo turno. E agora, com o Wilson Lima, isso começa a acontecer antes mesmo da campanha, no período pré-eleitoral. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Uma ótima noite para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h52. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura. Com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens durante a parte da manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista segue em 23 graus. A máxima também não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 44% e 84%. Mix. Olha só, 6 meses depois da operação da Polícia Federal e do Ibama, que queimou mais de 130 balsas no Rio Madeira, moradores de Nova Olinda do Norte e de Altazes denunciam que a região está novamente sendo ocupada, Karime e ouvintes, por garimpeiros ilegais. Exato, Carlão. E o assunto foi tema de debate hoje durante sessão na Assembleia Legislativa. E o repórter Hector Silva acompanhou a sessão e traz os detalhes pra gente agora. Nem mesmo a destruição de 131 balsas e algumas prisões em novembro do ano passado
em Nova Olinda do Norte e Altazes, e a destruição de balsas e dragas de garimpo em dezembro, próximo ao município de Borba, intimidaram as ações de garimpeiros ilegais no Rio Madeira. Novas balsas foram vistas já na última segunda-feira por moradores de Nova Olinda do Norte e Altazes. As informações foi tema de debate na Assembleia Legislativa do Amazonas entre alguns deputados. O deputado estadual Serafim Correia, do PSB, criticou a ausência de um governo como todo na região e a distribuição de marinheiros em todo o Brasil. Como bem nos revelou o ilustre deputado Cabo Maciel, para que essas balsas funcionem, elas precisam de diesel. E este diesel está sendo roubado pelos piratas dos rios, tanto no Rio Madeira quanto no Rio Purus. Isto é algo que diz respeito, senhores, a todos os poderes, em todos os níveis. Não dá para nós termos 200 mil fuzileiros navais na praia de Copacabana, uma maravilha de praia em Ipanema, no Leblon, e não termos corvetas monitorando os nossos rios amazônicos. É aqui que a Marinha tem que aumentar o seu efetivo. Diminui no Rio de Janeiro e aumenta aqui. Monitora os nossos rios, protege as nossas balsas que levam combustível para os lugares mais distantes, onde o amazonense teimosamente persiste em ser brasileiro. Dito isto, senhor presidente, reitero aqui, não pode continuar a ausência do Estado brasileiro no sentido amplo. Governo federal, governo estadual, governos municipais, nós temos que encaminhar soluções. A violência está grande na cidade, mas nos rios ela está tão grande ou até mais do que nas cidades. O deputado estadual Cabo Maciel, do PL, afirmou em plenário que a extração de ouro ilegal está atrelada também ao ataque de piratas dos rios e pediu ainda mais efetividade do governo federal e estadual. A população daquela região está em pânico. Agora, pasmem, homens e mulheres trabalhadores, pessoas que moram em comunidade estão em pânico e é necessário que se tome uma medida. Mas o roubo de combustível, eu digo aqui que é 100% de certeza, é para alimentar a extração de ouro ilegal em Japurá e Jutaí. Muita gente ganhando dinheiro, muita gente ficando milionários e as pessoas morrendo em tiroteio de facção, de bandidagem. O deputado estadual Wilker Barreto, do Cidadania, sugeriu que o governo do estado realize uma operação nos rios para combater esses crimes. Eu ouvi atentamente a fala do colega deputado Cabo Maciel no que diz respeito à questão dos piratas, da perda da soberania dos rios, do Amazonas, da Amazônia. Eu já até sugeri, eu acho que seria uma coisa positiva desta casa, deputado, uma proposta ao governo do estado, ao governo federal, da formação de uma força-tarefa. Os rios do Amazonas estão literalmente numa guerra. E no meio dessa guerra está o nosso povo mais humilde, que é o povo ribeirinho, o povo interiorano. Então fica aqui, mais uma vez, já falei sobre esse tema semana passada e reitero com a fala do deputado Cabo Maciel. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia.
Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 1,27%, cotado a R$ 5,43. O euro fechou em alta também de 1,17% a R$ 5,46. Já o Bitcoin fechou em baixa de menos 3,63% aos R$ 106.275. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 0,06% e encerrou o dia novamente abaixo dos 100 mil pontos. Fechou aos 98.271 pontos. E o setor de serviços no Amazonas registrou avanço de 3,7% e está entre os estados da federação que apresentaram o maior volume de aumento de vendas de serviço no mês de maio, na comparação com o mês de abril deste ano. O levantamento foi divulgado hoje pelo IBGE e revela que o resultado do Amazonas superou a média do Brasil, que foi de 0,9%. Agora em Manaus, 6h59. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Aumento de mais de 700% nos casos de Covid-19 no Amazonas já está merecendo uma atuação mais forte das autoridades de saúde. O estado voltou à fase laranja, de risco moderado de transmissibilidade dos vírus. Foram registrados quase 6 mil novos casos nos primeiros 11 dias de julho, quase 4 mil só em Manaus. Houve aumento na ocupação de leitos de UTI. Os números não são nada bons. Além de medidas individuais de contenção, está na hora de outros cuidados coletivos impostos pelo governo. Ninguém deseja que a situação se agrave e o número de mortos aumente para que medidas mais drásticas sejam tomadas. 18 horas. Karime Leão, finalizando mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Obrigada pela sua companhia, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7, continue no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.